Bom dia, terceirão. Ácido, o que faz? Ioniza H+. E base, o que sabemos? Dissocia o H-. Vamos para brigar com o outro hoje. Reação de neutralização com formação de água e sal. Bolachinhas. Vamos ao quadro. Relembrando o que já vimos em outras aulas. A função ácido. Ácido, o que faz? Ioniza H+. Cada vez que sai um H+ da molécula, sobra uma carga negativa. Aqui no ácido fosfórico tinha 3H, sobraram carga -3. Aqui no ácido sulfuroso, 2H+, portanto, carga -2. Aqui no ácido sulfúrico, 2H+, vai dar o ânion sulfato. Outro grupo de compostos que nós vimos, as bases. A base que sabemos dissocia o OH-. Então você veja que ele já coloca entre parênteses a quantidade, porque a carga -1 é do conjunto OH-. Então, se tem um OH- só, o Na é mais 1. Alcalino terroso, como tem 2 OH, o cálcio tem carga 2+. E o alumínio, por ter 3 OH junto dele, a carga dele é mais 3. A reação de neutralização, que é o assunto da aula de hoje, é fazer com que o ácido e a base reajam. Então, o H+ que o ácido libera se combina com o OH- que a base libera. Os dois juntos vão formar H2O. Portanto, um cortou o efeito do outro. O ácido que era azedo, a base que amarra a boca, não existe mais esse efeito, porque não existe mais ácido nem base, vai existir água. Quando o ácido ionizou o H+, ele liberou o ânion Cl-. E quando a base dissociou o OH- liberou o cátion Na+. O cátion que estava na base com o ânion que estava no ácido forma o que a gente chama de sal, cloreto de sódio nesse caso. Então aqui na reação, a gente vai sempre igualar a reação de neutralização. O número de H vai ter que ficar igual de OH para dar uma água. O que sobrou é o sal. Na no começo da fórmula por ser positivo. Cl no final da fórmula por ser o ânion, ser o negativo. A gente percebe e enxerga que a reação ocorreu usando indicadores. A maioria das soluções de ácido e de base são incolores, então a gente não vai saber se está ácido ou está base. A gente pode até provar, mas vai que seja um ácido corrosivo, que não sulfúrico, queima a tua língua, não dá. Então a gente usa indicadores. Essa substância aqui, ó, azul de bromotimol, se colocar no meio ácido, ela fica com cor amarela. Se colocar no meio básico, ela fica com a cor roxa. Agora, se colocar na água pura, ela fica verde. Se colocar na água com sal, ela fica verde, indicando se é ácido, se é básico ou neutro, ou seja, nem ácido nem básico. Então, eu estava aqui com esse indicador, indicando que este é ácido, que este é base. A hora que misturou os dois, esvaziou o frasco aqui, ficou verde. Por que ficou verde? Porque não é mais nem ácido nem base, agora é água com sal. Então, quando a gente vai fazer a reação de neutralização total, nós vamos tomar o cuidado de igualar a quantidade de H que o ácido solta com a de OH. Para cada H e um OH dá uma água. Então, nós temos MgOH duas vezes, então ele precisa ter 2H+ do ácido. HNO3 só tem 1, por isso eu vou balancear a equação usando 2 mols do ácido para 1 mol dessa base. Aí eu vou ter 2H, cada mol aqui deu um H. E vou ter 2 OH, vai formar 2 vezes água. Então, o sal vai ficar com o cátion magnésio, que só tem 1, e com o ânion nitrato, que tem carga -1, 2 vezes aqui. Sal normal, porque não sobrou H+, nem sobrou OH-. Olha aqui outro caso. Hidróxido de bário. 2 íons OH. Carga do bário é 2+. Ácido sulfúrico, 2H+, portanto a carga do SO4 é 2-. 2H+, com 2 OH-, vou formar essas duas águas. O cátion bário de carga 2+, com o ânion SO4 de carga 2-, basta um de cada, deu a fórmula do sal, também normal por não ter H nem OH. NaOH com H3PO4. Cada H precisa de um OH. Então, como aqui tem 3, eu vou precisar ter o 3 vezes OH, por isso que eu vou usar essa fórmula 3 vezes. Pronto, deu 3 vezes água. O que sobrou para ser o sal? Sobraram 3 cátion sódio, Na3, e 1 ânion PO4. A amônia.
Não tem OH-, mas tem esse par de elétron livre que vocês já viram lá com a Gabi, que deixa a molécula com formato piramidal. Esse par de elétron atrai íons H+. Vem cá, H, vem cá, H, vem cá, vírgula, H. Então forma o cátion amônio. Um desses hidrogênios foi roubado de algum ácido, não dá para saber qual. Por isso que o correto é colocar um colchete em volta e colocar H+. Tem um próton, tem um H+ aí dentro que não era da amônia, veio de algum ácido. Mudou de nome. Era uma molécula feminino chamada amônia. Transformou-se num cátion chamado amônio. Então, como eu disse, a amônia com ácido vai dar o sal, mas não vai dar água, porque ela não tem OH para formar água. Então, ela rouba o H+, fazendo NH4. Aqui, ó, cada amônia pega um H+. Então, aqui o ácido clorídrico só tem um H, emprestou para ela lá, virou NH4, ó, sobrou Cl, cloreto de amônio. Ácido sulfúrico tem 2 H, portanto, ele vai dar um para cada uma amônia. O tanto de H, o tanto de amônia que precisa, por isso que deu sulfato de amônio, tem 2 vezes o NH4. Às vezes, a reação não ocorre totalmente. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente fizer o balanceamento 1 para 1, não vai ter H+ suficiente para tanto OH-, como você vê aqui dá água. Então, vai sobrar um OH dentro do sal. Por isso que ele é chamado hidroxissal ou sal básico. Se evaporar a água, sobra só o sal. Então, quando a gente vai fazer a chamada neutralização parcial, a equação já vem balanceada. Então, é para respeitar a proporção 1 para 1. Se não te falar nada, é sempre total. Você colocaria um 2 aqui para pegar os 2 OH. Se for fazendo a proporção 1 para 1, vai ser neutralização parcial. Olha aqui, ó. Outra neutralização parcial. Aqui, o ácido tem 2 H+, portanto, ele precisaria ter 2 OH-. Então, se fizer na proporção 1 para 1, vai sobrar um H no meio do sal, um hidrogênio sal ou um sal ácido. Olha aqui, uma das mais famosas, né? NaOH com H2. Então, 2H precisaria 2OH, mas já veio balanceado para fazer respeitar essa proporção. Vai sobrar um H. Então, esse sulfato ele é chamado hidrogênio sulfato, ou sulfato ácido, ou bisulfato. Prefixo bi só será usado quando o ácido tem 2 e sobra 1. Apenas quando o ácido tem 2 e sobra 1. Se o ácido tem 3 e sobra alguma coisa, aí vai falar mono, di. Só para ácido que tem 2 e sobra 1. Ácido carbônico com hidróxido de sódio, 2H, precisaria ter 2OH. Se for respeitar a proporção 1 para 1 que já está dada aqui, ó, vai sobrar um H, chamado hidrogênio carbonato, ou carbonato ácido, ou ainda bicarbonato, porque o ácido original tinha 2H e sobrou 1. Olha aqui no caso. O ácido fosfórico tem 3. Se eu fizer nessa proporção 1 para 1, 1 para 2 ou 1 para 3. Se eu fizer 1 para 2, só vai consumir 2, vai sobrar 1H. Mas não vou chamar de bi, tá vendo? Porque o ácido tinha 3. A amônia também, ó. Como tem 3H, eu precisaria ter 3 vezes a amônia aqui. Se eu tenho só 2, só vai virar 2 vezes NH4. Então, vai sobrar um H aqui na fórmula. Não dá água quando a reação é com amônia, porque ela não tem OH. Então, quando a neutralização é parcial, sempre já vem balanceado, você tem que respeitar o balanceamento dado. Se não, é sempre total, igual a quantidade de H+, com a de H-. O nome do ânion vai derivar do nome do ácido. Ácido clorídrico vai fazer o cloreto, HCl vai dar o Cl-. Ácido sulfúrico vai dar o sulfato. Ácido sulfuroso vai dar o sulfito. Vamos ver aqui. Ó, ácido clorídrico libera H+, sobe uma carga -1. Cloreto, porque era clorídrico. Bromídrico, brometo. Fluor, não tem O. Quando não tem oxigênio na fórmula, tudo termina em hídrico. Na hora que perde o H+, fica eto. Os ácidos bem famosos aqui, o fosfórico, o sulfúrico, o nítrico, são os mais famosos aqui. O carbônico também,
que se você olhar bem aqui, é a água com gás carbônico. Ó, junta água e gás carbônico, dá o ácido carbônico. Terminou ico, então vai terminar ato. Verifique a carga, é sempre o número, carga menos 1, é sempre o número de H que tem. Aqui faltou alguma coisa, ó. Esse CO3 aqui tinha que estar mais aqui pertinho, tá? O 4 aqui também. Tá. Olha aqui, ó, sulfuroso, nitroso, cloroso. Então, sulfito, sulfuroso, sulfito, que faz papel sulfite. Nitroso, nitrito, cloroso, clorito. Hipocloroso, hipoclorito. Alguns ânions são bem famosos, assim, mas a gente praticamente não estuda os ácidos dele. MnO, escrever errado aqui, O4 com a carga menos 1. O permanganato. Cromato. Esse aqui é mais famoso, ó. O dicromato. Ah, você não está vendo, vou te mostrar. O dicromato. Também podia ser chamado pirocromato. Alguns sais importantes, como o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Está contido no sal de cozinha. Tem iodo também. Está no soro fisiológico, conserva carne, bacalhau, carne seca. O carbonato de cálcio, que é o mármore, é a casca do ovo. É dele que se tira a cal, ó. Se tirar a CaO daqui, sobra CO2. Né? Que a gente usa para corrigir a calagem, para corrigir a acidez do solo. O salitre do Chile, o nitrato, usado para fertilizante, usado para fazer pólvora. Fertilizante é adubo, né? Precisa ter nitrogênio. O bicarbonato de sódio, que é usado como extintor de incêndio, antiácido, principalmente, né? Sal de fruta. Aqui é o carbonato de sódio, que também é chamado só soda, não é soda cáustica. Soda cáustica é NaOH. Esse aqui é somente soda porque tem sódio. O barril usado para fabricação de vidro. Aqui na questão número 1, ele está mostrando vários sais. Você percebe que quando tem metais de transição, o sal geralmente é colorido. Ó, cobre, azul. Aqui tem o manganês, que deixa roxo, bem escuro, parece preto. Põe na água e fica roxinho. O ferro, que é metal de transição. Aqui o cromo, que o nome cromo quer dizer cor, né? Não precisava saber isso, só estou te chamando a atenção para ver. Quando é de metal alcalino terroso, geralmente é branco o sal. Então ele está dizendo, esses sais são formados de reação de ácido com base. Então ele quer que se forme o sulfato de cobre com carga 2. Sulfato veio do ácido sulfúrico. Cobre com carga 2, o cobre é Cu com carga 2+. Cloreto veio do ácido clorídrico, de ferro 3. Então o ferro aqui tem carga 3, também chamado férrico. Então é aqui, ó, para dar o sulfato de cobre 2, que é essa substância aqui, que é essa daqui, ó, linda, a cor azul aqui. Então nós tivemos, de onde saiu o sulfato? Do ácido sulfúrico. Tem carga 2+. Ele chamou o cobre de cobre 2, indicando que a carga do cobre é 2. Para formar o cloreto férrico, olha o cloreto férrico aqui, ou cloreto de ferro 3, ele é vermelho. Ferrugem tem ferro 2 e 3, por isso que a ferrugem é vermelha, tem um ferro lá, metal de transição. Então, ó, HCl, o Cl é menos 1, se ele chamou o ferro de 3, eu tenho que ter 3 Cl, neutralização total, não sobrou H nem OH. O nome de um ânion é dado trocando, como eu falei, né? Como é que a pessoa brinca? Timato tipico, timeto num vidrico, mosquito, temos um negócio assim. Eu aprendi no meu colégio em ordem alfabética. Ico, hídrico, oso, ato, eto, ito. Pronto. Então, ele está te dando um exemplo. Quando o ácido não tem oxigênio, termina com hídrico, fluorídrico, deu fluoreto. Aqui, carbônico, dá carbonato. Nitroso, deu nitrato. Então ele quer a fórmula desse daqui. Cloreto veio do HCl, Cl-. Sulfeto veio do cheiro de ovo podre, H2S, portanto S com carga 2-. Sulfito veio do ácido sulfuroso, H2 é só 3, tira os 2H, é só 3, carga -2. Fosfato famosíssimo, PO4 com a carga 3-. Aqui na questão 3.
Magnésia bisurada é um medicamento usado para diminuir a acidez estomacal que pode ser encontrado em qualquer farmácia ou drogaria. Esse medicamento é à base de carbonato de bismuto, carbonato de magnésio, carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio. Pode ser encontrado na forma de pastilha ou de pó efervescente. E ele dá uma dica aqui, ó. Ele quer a forma desses sais todos. O acetato de bismuto tem essa fórmula aqui. Então, eu peguei aqui o ácido acético, só para a gente relembrar que ele é um ácido da química orgânica, e só esse hidrogênio aqui está ligado no O, então ele só ioniza 1, portanto ele tem carga -1. Por esse motivo, ele te falou que quando você tem o acetato de bismuto, tem que usar o acetato 3 vezes. Se o acetato tinha carga -1, quer dizer que o bismuto então tem carga mais 3. Ele está querendo mostrar a resposta logo, mas eu quero explicar. Os cátions que foram citados: sódio que tem carga +1, o cálcio que tem carga 2, magnésio carga 2, o bismuto carga 3. Bicarbonato é -1, carbonato é -2. Portanto, carbonato de cálcio, CaCO3, de magnésio, MgCO3, de bismuto, eu vou ter que cruzar as cargas aqui, 3 e 2. Vai ter que ter o bismuto 2 vezes, CO3 3 vezes. Então, sim, aí sim está a resposta. Conseguiu entender tudo direitinho? Ficando alguma dúvida, manda para mim lá no ClassUp. Não se esqueça de fazer os exercícios lá da coleção, ok? Tudo de bom para você.